Lá no jornal o Globo, chineses avaliam vender o TikTok a Elon Musk para escapar da proibição do app nos Estados Unidos a partir de domingo. Olha aí, o Elon Musk virá dono do TikTok, que é da ByteDance, que é uma empresa que eu trabalhei com eles, aliás. Pequim busca uma saída para a rede social não ser banida do país. Trump, que voltará à Casa Branca, é aliado do bilionário. Autoridades chinesas estão avaliando uma possível alternativa que envolve Elon Musk para adquirir as operações americanas do TikTok, caso a empresa não consiga evitar uma polêmica proibição do aplicativo de vídeos curtos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram à agência Bloomberg. Sob um dos cenários discutidos pelo governo chinês, a plataforma X de Musk, anteriormente chamada de Twitter, assumiria o controle do TikTok nos Estados Unidos e operaria as empresas juntas, disseram as fontes. Com mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o TikTok poderia reforçar os esforços do X para atrair anunciantes. Musk também fundou uma empresa separada de inteligência artificial chamada a Xai, que poderia se beneficiar dos grandes volumes de dados gerados pelo TikTok. Autoridades de Pequim preferem fortemente que o TikTok permaneça sob propriedade da ByteDance Limitada, disseram as fontes. E a empresa está contestando a iminente proibição com um recurso da Suprema Corte dos Estados Unidos. No entanto, os juízes indicaram durante os argumentos em 10 de janeiro que provavelmente manterão a lei que afasta a possibilidade de uma empresa chinesa por trás da rede social em solo americano, meus caros e minhas caras. Altos funcionários chineses já começaram a debater planos de contingência para o TikTok como parte de uma discussão ampla sobre como lidar com o futuro governo Donald Trump, que assume no dia 20 de janeiro, sendo um deles Musk, afirmaram as fontes que pediram anonimato por revelar discussões confidenciais à agência Bloomberg. Um acordo de alto nível com um dos aliados mais próximos de Trump tem certo apelo para o governo chinês, que deve ter alguma influência sobre a venda final do TikTok, disseram as fontes. Musk investiu mais de 250 milhões de dólares na reeleição de Trump, e foi indicado para o papel importante na melhoria da eficiência governamental após a posse do republicano. Ainda não há consenso, as autoridades chinesas ainda não chegaram ao consenso definitivo sobre como proceder e as deliberações são preliminares, disseram as fontes. Não está claro que a ByteDance sabe sobre as discussões do governo chinês ou se TikTok e Musk foram envolvidos. Também não está claro se Musk, TikTok e ByteDance já mantiveram conversas sobre os termos de um possível acordo. Musk e seus representantes não respondem aos pedidos de entrevista, de comentário da Bloomberg. Em abril, Musk postou que acredita que o TikTok deveria permanecer disponível nos Estados Unidos. Na minha opinião, o TikTok não deveria ser proibido nos Estados Unidos, mesmo que tal proibição possa beneficiar a plataforma X. Escreveu ele no X Twitter. Fazer isso seria contrário à liberdade de expressão, não é o que os Estados Unidos representam. Representantes da ByteDance e do TikTok também não responderam às mensagens buscando comentários. A administração do ciberespaço da China e o Ministério do Comércio da China, as agências governamentais que poderiam estar envolvidas nas decisões sobre o futuro do TikTok, também não responderam aos pedidos de comentário. Algoritmo do TikTok poderia ser um agrado a Trump. As conversas em Pequim sugerem que o destino do TikTok pode não estar mais sob o controle exclusivo da ByteDance, disseram as fontes. Autoridades chinesas reconhecem que enfrentarão negociações difíceis com o governo Trump sobre as tarifas, controles de exportação e outras questões, e veem as negociações sobre o TikTok como uma potencial área de reconciliação. O governo chinês possui uma chamada ação dourada em uma afiliada da ByteDance, que lhe dá influência sobre a estratégia e as operações da empresa. O TikTok afirma que esse controle se aplica apenas à subsidiária chinesa Douyin Information Service Co. e não afeta as operações da ByteDance fora da China. No entanto, as regras de exportação da China impedem que empresas chinesas vendam seus algoritmos de software, o que é fundamental para o TikTok. Ó a China como é precavida, né? Ela protege as propriedades intelectuais. Como o governo chinês teria que aprovar a venda que inclui o valioso mecanismo de recomendação do TikTok, ele tem uma voz significativa em qualquer possível acordo. O aplicativo vale pelo menos 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos. As operações americanas do TikTok podem ser avaliadas entre 40 bilhões e 50 bilhões de dólares, estimam os analistas da Bloomberg Intelligence, Medit Sign e Daniel Hamers, no ano passado. Esse é um valor substancial, mesmo para a pessoa mais rica do mundo. Não está claro como Musk poderia realizar tal transação,
se exigiria a venda de outros ativos ou se o governo dos Estados Unidos aprovaria. Ele pagou 44 bilhões pelo Twitter em 2022 e ainda está pagando empréstimos significativos. Musk tem uma reputação positiva entre muitos funcionários da ByteDance na China, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Eu estive na China. Deixa eu falar duas coisas antes de seguir lendo essa reportagem. Eu trabalhei para a ByteDance num aplicativo que eles tiveram aqui no Brasil chamado Top Buzz, que era um aplicativo de notícias. Eu fazia as notícias de política dele. E eu estive na China e a Tesla, que é a empresa de carros elétricos do Elon Musk, mesmo o Elon Musk sendo esse crápula de extrema-direita que ele é mesmo, tá? Eu não tô dizendo que não é. Mas, cara, o Musk, ele vende muito para a China. Ele vende muito para a China. Que a fonte da Bloomberg está falando é preciso. Gente, vão mandando pix aí para contribuir com o nosso canal. Estou trazendo para vocês aí a reportagem, as informações que eu tenho, para vocês ficarem bem informados. Ele é visto como um empreendedor de muito sucesso, que tem muita experiência em interagir com o governo chinês por meio dos seus negócios da Tesla Inc., acrescentou a fonte. Os líderes da ByteDance afirmaram repetidamente que sua prioridade é lutar contra a legislação americana que exige que a empresa sediada em Pequim venda ou encerre as operações nos Estados Unidos por questões de segurança nacional. Os advogados do TikTok argumentam que a legislação viola as leis de liberdade de expressão sob a primeira emenda da Constituição. A maioria dos juízes da Suprema Corte sugeriu que as preocupações com a segurança têm prioridade sobre a liberdade de expressão, embora ainda não tenham emitido uma decisão formal, meus caros e minhas caras. Trump diz que quer salvar o aplicativo. O presidente eleito Donald Trump, que toma posse no dia 20 de janeiro, buscou adiar a proibição do TikTok, que entra em vigor no dia 19 de janeiro, para que ele possa trabalhar nas negociações. Ele diz que quer salvar o aplicativo e há especulação que ele possa tomar uma ação de última hora para contornar a proibição. Na prática, separar os negócios do TikTok nos Estados Unidos seria altamente complexo, afetando acionistas na China e nos Estados Unidos. Advogados do TikTok argumentam que a Suprema Corte quer separar as partes americanas do produto, seria extraordinariamente difícil. Musk está bem posicionado. Além de ser um dos principais apoiadores e conselheiros de Trump, Musk está em uma posição de influenciar as relações entre China e Estados Unidos como a pessoa mais rica do mundo, com negócios que operam nas duas maiores economias globais. A Tesla, onde Musk é CEO, construiu uma extensa fábrica em Xangai e desde 2019 e desde então expandiu a instalação, tornando-a a maior base de produção da empresa. Esse esforço ajudou a Tesla a aumentar a sua participação no mercado da China, apesar de forte concorrência local, e a construir boas relações com autoridades governamentais. Enquanto Trump está montando a sua nova administração com figuras duras em relação à China, como indicado para o secretário de Estado, senador Marco Rubio, Musk se posicionou contra políticas comerciais recentes relacionadas à China, incluindo as tarifas de administração de Biden sobre veículos elétricos chineses. Indefinição sobre venda forçada. Ainda não está claro se o TikTok nos Estados Unidos seria vendido em um processo competitivo ou se a venda seria organizada pelo governo. O bilionário Frank McCourt e o investidor Shark Tank Kevin O'Leary fazem parte de uma proposta do projeto Project Liberty para adquirir o TikTok, o que O'Leary afirmou ter discutido com Donald Trump. Reportagem grande, viu, gente? No passado, a Microsoft já tentou adquirir a empresa, assim como a Oracle, que possui uma parceria tecnológica profunda com a companhia chinesa. O ex-secretário do Tesouro de Trump, Stephen Mnuchin, também chegou a dizer que pretendia comprar a empresa. Uma alternativa para o TikTok seria transferir os seus usuários existentes nos Estados Unidos para um aplicativo similar, de uma marca diferente, como uma possível forma de evitar a proibição, disse uma das fontes. Não está claro quão eficaz seria essa estratégia. Uma pessoa próxima à empresa que falou na condição de anonimato devido à sensibilidade estratégica, afirmou antes da audiência na Suprema Corte que a batalha legal continua sendo o foco dos principais executivos. Eles preferem continuar lutando nos Estados Unidos para vender a TikTok US, e ceder o controle de forma definitiva, meus caros e minhas caras. Disputa de bicho grande, tá? Isso aqui vai ser pesado e o Elon Musk
Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.